Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Podcast Melhores Alunos, onde aqui eu entrevisto alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional para nós batermos um papo, né? Vermos a respeito dos resultados que eles estão tendo com essa linha terapêutica. Então, de antemão, já desejo boas-vindas a todo mundo que está chegando aí. Hoje vamos falar com o Flávio, tá? É um grande aluno aí do curso de inteligência emocional. Vamos bater um papo com ele, tá? Ele entrou aqui agora, já vou chamá-lo, já vou convidá-lo aqui para nós batermos um papo, dividir essa tela, que vai ser incrível, tá? Só fixando aqui para nós começarmos em definitivo. Vai ser incrível. E aproveitando, né, sejam todos muito bem-vindos e mais do que isso, convido vocês para hoje, às 8 horas da noite, a nossa aula, a nossa primeira aula do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional. Se você ainda não fez a sua inscrição, corra lá, faça a sua inscrição, porque a aula já é hoje e vai ser incrível. Tá? Então você não pode perder essa aula, convide seus colegas, se preparem, porque hoje vai ser fantástico essa aula. Estou sempre à disposição. Isso, o convite enviado, Flávio, só você aceitar aí que nós dividimos a tela aqui. Só um minutinho enquanto o Flávio aceita lá. Flávio, está aparecendo aqui que você não está conseguindo. Qualquer coisa, sai novamente. Ah, ele solicitou aqui. Ah, isso. Aceitei aqui também. Aí. Bom dia, Dia, professor. Flávio. Tudo bem? Tudo ótimo. E Maravilha. você? Melhor agora. Bom demais ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado aí por disponibilizar um pouquinho desse tempo aí conosco, né? Então, vai ser incrível. De antemão, Flávio, eu já quero pedir você para se apresentar, né? Com o que você trabalha, de onde você é, para o pessoal Você ir te consegue me, conhecendo. me ouvir bem? Sim, aham. Então, eu sou o Tranquilo. Flávio, sou paraibano, né, mas moro atualmente aqui em Brasília. Né, faz 2 anos eu vim morar aqui em Brasília na pandemia, porque eu sou servidor público também, né? E a minha história com a acupuntura, ela começou em 2016, né? Quando eu conheci o curso lá em Campina Grande. E aí comecei a fazer o curso, a pós-graduação, sou psicólogo também. E terminei o curso em 2018, né? Finalzinho de 2018, início de 2019. Então lá em Campina Grande eu atendia, né, com acupuntura, mas aí veio a pandemia, eu vim morar aqui em Brasília e acabei desistindo aqui em Brasília de fazer os atendimentos, né? Ainda não montei meu consultório, né? E aí assim fiquei meio um pouco desanimado, né? Porque mudei totalmente de vida né, com essa nova jornada que eu tive aqui em Brasília. Sempre gostei muito das terapias holísticas, né? Das terapias integrativas. E eu acho que na acupuntura eu me encontrei de verdade, né? Mas como eu já sou servidor público há 16 anos, então a acupuntura é mais como uma paixão para mim, né? E aí conheci o seu curso de acupuntura da inteligência emocional, né? E fiquei assim maravilhado com a sua didática, né? Com como você passa o conteúdo, com os protocolos de eficiência, e comecei a aplicar aqui com a minha família e os meus amigos mais próximos, né? E tenho sentido assim muita diferença.
e não é a diferença nos outros, eu senti diferença em mim mesmo, né? Com esses protocolos de limpeza, de sensibilização, né? E tenho tido, assim, experiências muito positivas com a acupuntura emocional. Legal, maravilha, Flávio. E aí você me conheceu e viu eu falando sobre acupuntura e inteligência emocional. O que foi o primeiro pensamento que veio a respeito, né, desse tema? Nossa, acupuntura na inteligência emocional, como será que é Quando isso? eu comecei a fazer a pós em acupuntura, eu queria, assim, um emocional, né? Na questão psicológica, como a acupuntura poderia ajudar as pessoas nessas questões, né? Transtornos e desequilíbrios emocionais, né? Que a gente sabe e a gente aprendeu no curso também, que todas as nossas patologias, né? Sejam elas de qualquer origem, elas se originam, né, no nosso emocional desequilibrado, se originam primeiro nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E aí, na pós, eu queria muito fazer isso. Só que a pós que eu fiz, infelizmente, ela não deu tanto, não me deu tanto subsídio para poder atuar nessa área. E quando eu vi o seu curso, eu já seguia você no Instagram há um certo tempo, né, porque eu gosto muito do seu conteúdo. E quando eu vi o curso de acupuntura emocional, eu disse, eu vou fazer porque eu quero realmente me aprofundar nisso. Legal. E interessante, né? Porque eu também senti isso na minha pós-graduação, né? Que, cara, a gente trabalha muito a questão da dor física, de dor, de processo inflamatório, do que é realmente físico, né? E o emocional ficou de lado. Mas eu não tinha essa noção, né, do que o emocional poderia interferir, né? Isso só veio quando eu acompanhei os atendimentos lá na China, no ambulatório. Então foi isso que, cara, eu voltei maluco. Eu preciso estudar isso. E foi daí que surgiu, né, toda essa linha terapêutica. Legal. E aí você entrou para o curso e começou a fazer, e Isso, você, aí assim, com como as que suas foi? orientações eu comecei a fazer os protocolos em mim mesmo, né? Quando eu vim morar aqui há exatamente um ano atrás, eu descobri, né? Eu comecei a sentir algumas coisas assim no coração, as palpitações diferentes e fui pro cardiologista, né? Quando eu cheguei lá, eu tive a grata surpresa de estar com a pressão 17/10, há exatamente um ano atrás, né? E aquilo, assim, me deixou muito assustado, porque a minha pressão era muito baixa quando eu era adolescente, né? Eu já estou com 40 anos, e quando eu era adolescente, assim, mais na idade mais jovem, adulto, minha pressão era muito baixa. E aí eu comecei a fazer a acupuntura emocional, né? Comecei com o protocolo da madeira, né? Eu entendi que seria necessário. Lógico, fiz antes a dessensibilização gestacional e comecei a fazer pela madeira porque uma coisa que me incomoda bastante também é o meu sono. Eu sempre tive um sono muito, muito complicado, né? Um sono muito leve e acordava várias vezes na noite, tinha dificuldade para pegar no sono, dormia muito pouco e acordava muito cansado. E aí comecei pela madeira, tive umas reverberações, né? Tanto no meu emocional como no meu físico, mas foi leve. E aí depois eu passei para o fogo, depois eu fui para a água, depois eu fui para o fogo e depois eu fui para a terra, né? E aí quando eu comecei a medir a minha pressão de novo, né? E ela hoje ainda está assim, ela está 9/5. Minha pressão despencou assim de uma forma que eu disse, nossa senhora, então eu tenho que colocar esses protocolos para as outras pessoas, porque isso é só, a pressão alta é só um sintoma de alguma coisa interna que está acontecendo aqui, que está desregulando as minhas energias, né? E eu preciso levar isso para as outras pessoas, né? E aí eu estava tomando remédio também, né, de hipnótico mesmo para dormir, que era uma coisa que estava me incomodando bastante, e só estava conseguindo dormir com hipnótico e também estava tomando remédio para ansiedade e depressão, né? Tirei todos os remédios. Hoje, meu sono está muito regular, eu não estou dormindo mais, não preciso mais tomar remédio para dormir. Estou dormindo e descansando muito bem e não sinto mais necessidade dos remédios, né, que vão regular aí os meus neurotransmissores. Eu acho que agora está bem regulado. E aí comecei a atender as outras pessoas, né? Comecei a atender a minha mãe.
que também não só estava dormindo com hipnótico, né, e estava tendo crises de ansiedades frequentes, assim, crises pesadas de ansiedades, e ela não tem mais crise de ansiedade e não está dormindo mais, tirou o hipnótico também. Então, isso para mim é um indicativo muito forte de que os protocolos realmente funcionam e realmente estão modificando, né, a psique minha e das outras pessoas. Show. Isso é interessante, né? Porque a gente vê um paciente jovem com um nível de pressão sempre mais baixa, que tem um processo de mudança, né? E o novo, toda a insegurança do novo, né? Num local até pode ser desconhecido, né? Então, no meio de uma pandemia, né? Que já gera ansiedade, já gera toda insegurança natural, né? Chega e começa a ter picos de pressão alta. Aí vai para o médico recomenda medicações, né? E olha só o quanto isso interfere, né, no físico, né? Que aí já vem a ansiedade, já vem, né, o processo depressivo, a qualidade do sono mesmo, né? Entra com medicações, né, de alto impacto e aí começa a fazer uma dessensibilização emocional, a pressão volta para o normal, né? E até a medicação é possível de ser retirada, né? Isso é fantástico, né? É uma transformação de dentro para fora, né? Que não dá para a gente explicar, né? Só vivenciando Só mesmo para vivenciando, saber. né? E eu estou vivenciando assim na pele, eu tenho propriedade para falar que os protocolos realmente funcionaram, porque funcionaram em mim, né? Eu ainda não tirei o remédio da pressão, porque eu quero voltar no médico, fazer todos os exames, e para tirar realmente o antipertensivo, né? E assim, fui terminar no protocolo do metal, né? Deixei ele por último porque eu acho que inconscientemente alguma coisa estava me impedindo de as minhas barreiras, né? As minhas limitações, né? Os meus muros aí para encarar algumas coisas. E aí fiz o protocolo do metal e tive muita reverberação, né? Eu acho que eu já vou entrando na quarta vez que eu estou fazendo ele. Só que eu estou sentindo que está melhorando bastante. Assim. Minha postura em relação à vida mudou. Agora eu já estou fazendo meus planos para abrir meu consultório. Se não for para abrir meu consultório agora, eu vou procurar um espaço que me forneça assim, alguns dias na semana para atender com acupuntura emocional e outras terapias que eu faço também. Né? Então, assim, minha postura de vida, né, meu encarar para o meu futuro mudou muito também. Eu percebo que mudou durante esse período. Né? E só tenho assim a agradecer por esse conhecimento que você trouxe para a gente. E aí uma coisa interessante é que eu fiz um curso essa semana de alinhamento energético. A gente trabalha muito essas questões emocionais, essas questões, né, crenças limitantes que você tem e tal. A gente trabalhou muito disso. E aí eu ofereci para a minha turma o protocolo, né, o tratamento de acupuntura emocional. Nossa, eles ficaram apaixonados. Assim, eu tratei 7 pessoas durante 9 dias, né, e todos os dias eles estavam lá na hora exata para fazer os protocolos, né, e saiu muita coisa interessante. No de sensibilização, eu não falei que era uma de sensibilização gestacional, e quando a gente fez o trabalho, 3 das pessoas, elas trouxeram essa criança lá dentro do útero da mãe, crianças feridas, né, que passaram por processo de dor, intrauterina e no parto também, então foi muito interessante. E isso é interessante, né? Porque quando isso aconteceu comigo, né? Porque quando eu tive o primeiro contato né, com essa linha terapêutica, eu falava, tá acontecendo comigo, porque eu estudei e eu sei o que vai acontecer, né? Então, placebo. Eu faço acupuntura em mim, eu já sei que eu vou acessar essas emoções, pronto, né? Resolvido. Mas aí a gente faz, né, em pessoas de fora que não tem nenhum conhecimento a respeito, né? Você já estava num ambiente macro, né? Já ali com muita gente envolvida. 7 pessoas fazem e 3 conseguem acessar essas energias, né? Essas emoções, né? E isso acaba aflorando mais. Ah, professor, mas então de 7, só 3 acessar?
mas a gente tem que entender que o processo não é do acupunturista. O acupunturista apenas só está dando informação para esse paciente de um autoconhecimento, né? Nós temos que saber que o paciente também, né, ele tem o seu momento, né? Às vezes não é aquele momento. Tem uma aluna do curso de inteligência emocional que ela virou para mim e falou: professor do céu, eu atendi um paciente e ele tinha tudo para melhorar com a inteligência emocional. Eu fiz todos os protocolos, toda a linha terapêutica nele, ele não reverberou em nada, ele não mudou em nada. Aí, ele agora voltou para me tratar ele. Depois de 6 meses, ele voltou. E agora, o que eu faço? Eu falei: faça novamente. Ela, mas não reverberou, não fez nada. Eu falei: faz novamente, vamos ver como que ele passa. E aí, nesse segundo momento, ele começou a reverberar em tudo, né? E aí, depois ele fala: nossa, eu voltei em você, porque quando a gente fez da primeira vez, algo estava em transformação em mim. Só que eu não queria. Não era o momento. Eu não estava preparado para aquilo naquele momento. E agora eu vejo que a transformação aconteceu muito mais intensa, né? Aí eu mostrei para ela, realmente, olha, tem paciente que às vezes ele não está preparado, né? Às vezes você acaba mexendo em algumas feridas, né? Que, nossa, pessoa, não quero, deixa isso aqui para lá, vamos deixar isso para um outro momento, né? Mas aí a pessoa já tem aquele processo de limpeza que começou. Ele já experimentou o processo. E agora ele vem de uma maneira muito mais abrangente, muito mais forte, né? Para uma transformação ainda maior. E aí é muito interessante, né, isso, porque você vê ali no ambiente de 7 pessoas, 3 acessar isso e não sabiam. Elas não tinham o conhecimento que nós tínhamos. E elas conseguem acessar isso, né? E agora é interessante você ver essas pessoas antes e depois, né? Porque é um processo de limpeza, né? E eu acho que aconteceu muito isso com você. Porque a gente sabe, né, também, né? Você deixou o metal por último. No fundo, a gente sabe onde... Nossa, isso daqui Onde pode tá. pegar, né? E aí a gente vai com receio, mas aí faz e vê, nossa, Onde o realmente, né? calo aperta, né? Inconscientemente a gente sabe quais são as emoções que pegam mais pra gente, né? E assim, mesmo que o nosso cliente ele não saiba, que não tenha nenhuma reverberação física, não tenha nenhuma, né, alteração de humor, mas aquilo ali vai limpar, né? O protocolo que você faz vai limpar. E mesmo que ele desista no meio do processo, porque vai ser pesado para ele encarar certas situações, encarar certas emoções, mas tá tudo bem, né? É como você falou, não era o tempo dele, não era o tempo que ele estava preparado para encarar algumas coisas e ele vai, uma hora ou outra ele vai ter que encarar isso, ou vai voltar para a gente, ou vai voltar para outra pessoa que possa trabalhar também, né? Mas que trabalha, trabalha, mesmo que não tendo uma reverberação, mas vai trabalhar essas emoções sim, tá? Trabalha, não tem como, né? É um processo de limpeza no sistema neurovegetativo, né? É algo muito mais abrangente, né? Interessante. E aí você fez todas as outras linhas também? Você fala. No Não, no grupo grupo eu lá? iniciei, eu fiz a dessensibilização gestacional, né? E assim, pelo pouco tempo, eu tive que escolher e fazer realmente assim um microdiagnóstico, porque eu não tinha tanto tempo assim, né? Para tratar 7 pessoas e Show. ainda tinha o curso e tal, mas assim, eu analisei a língua, né? Analisei a constituição corporal e vi quais eram os protocolos que as pessoas precisavam. E aí tentei direcionar, né? Esses tratamentos individualmente, né? Só que assim, pelo pouco tempo eu não consegui fazer muita coisa, mas todos eles já querem continuar o tratamento depois do curso e vão me procurar para continuar. Ah, imagino, né? Pronto, você já está com um consultório aí praticamente com 7 pacientes. Mas assim, o que mais Pode arrumar o local. o que mais me deixou assim muito emocionado com esse tratamento, assim, com a minha evolução enquanto pessoa, foi a vontade, assim, que eu estava na inanição, né? Eu não queria fazer nada, eu só queria continuar na minha bolinha aqui, na minha zona de conforto, no meu trabalho e tudo mais. Mas agora eu realmente quero atender, eu quero começar, sabe? Eu quero dar esse start, esse pontapé inicial aqui em Brasília, né? Que eu acho que assim, a acupuntura para mim é a minha paixão mesmo.
É, e você tem em mãos, né, todo o seu conhecimento na psicologia, na acupuntura, né, dentro do curso de inteligência emocional, essa vivência toda, cara, não tem por que não atuar, né? Você tem em mãos aí todo o amparato para ajudar pessoas, transformar vidas, né? Então realmente precisa Ah, mesmo. Show de bola. E isso é interessante, né? Porque quando a gente entende esse processo, né? Olha só, você dentro de um curso, você faz nas pessoas e olha o quanto as pessoas percebem a diferença, né? Porque todos eles possivelmente querem continuar com o tratamento, porque faz parte de um processo de limpeza. E, infelizmente, né, ninguém está blindado aí das emoções, né? Nós vivenciamos elas todos os dias, né? Por isso que o sono também tem essa característica de extrema importância. Não dá pra gente negligenciar o sono porque ele faz a limpeza energética e emocional. Se nós não entendermos isso, nós ficamos mesmo apáticos frente ao tratamento do nosso É paciente. verdade, é verdade. Show O de sono, bola. ele regula tudo, né? Eu tinha uma insegurança muito grande em relação, assim, às minhas capacidades, né? Ao que eu poderia fazer e tudo mais. Esses protocolos me ajudaram, inclusive, nisso, sabe? De me mostrar de tirar essa insegurança, de mostrar que eu sou capaz, sabe? É por isso que eu tô com tanta vontade de conversar. Ah, eu imagino, cara. Incrível, né? Fico muito feliz em ter despertado, né, essa fagulha que já estava acesa aí dentro, né? Isso para mim vale muito mais do que Uhum. qualquer outra coisa, né? Saber que tem mais uma pessoa aí que vai ajudar milhares de pessoas aí ao longo dessa trajetória, né? É o que eu sempre falo, né? A lei da semeadura, né? Às vezes a gente não sabe, não tem essa noção, mas se nós abrirmos uma maçã hoje, nós podemos contar quantas sementinhas Sim. tem ali dentro, né? Mas quando nós jogamos isso na terra, nós nunca vamos saber quantas maçãs uma única semente vai produzir no futuro, né? Então, esse é o nosso processo mesmo, né? Vamos jogando sementes, sementes, e você vai atendendo, e são mais sementes lançadas em um universo E assim, me gigantesco. apropriando do conhecimento, né, me apropriando dos resultados, e isso vai me dar mais estabilidade, mais confiança em mim mesmo, né? Acho que eu tenho que iniciar. O meu pensamento hoje é esse: eu tenho que iniciar, porque eu sei que eu vou poder ajudar muitas pessoas com isso. E assim, estou ansioso para a turma de acupuntura eficiente, né? Tem uma coisa é você fazer uma pós e você tá ali com aqueles, né, com aquele conhecimento, mas quando você escuta o conhecimento de outra pessoa, uma forma de passar, né, de aprender diferente, como é o seu processo, que é muito legal a sua didática, né? E eu estou super ansioso para fazer esse outro curso. Maravilha. Conte comigo, pode ter certeza. E, Flávio, e aí você fez esses outros protocolos avaliando mesmo ali de uma maneira rápida, né, pela língua dos pacientes nesse curso, e aí teve mais Não, teve reverberações? sim, teve um colega que ele teve uma reverberação tão forte, assim, emocional, que ele queria desistir até do curso, sabe? Lógico que foi aliou as duas coisas. Tanto a gente estava mexendo muito com o nosso emocional nesse curso, estava mexendo com muitas crenças limitantes, né? Reverberações internas e tudo mais. Mas a acupuntura, acredito que foi destampou, sabe? Alguma coisa que às vezes as pessoas não conseguem lidar, mas ele permaneceu, continuou, e a gente continuou fazendo os tratamentos, né? Todos os dias eu olhava a língua antes de fazer o protocolo, né? E escolhi o protocolo que seria melhor. E foi um intensivão, na verdade, né? Porque eu fiz todos os dias, eu fiz a dessensibilização gestacional no primeiro dia, e nos outros dias eu fui seguindo, todo dia eu fazia um protocolo diferente, né? Por causa do tempo. Queria ter mais tempo de tratar essas pessoas, mas era o que tinha, né? Então, e assim, eu acredito que eu ajudei muito. Eles Uhum. agradeceram bastante e ficaram muito felizes com a evolução, sabe? Com certeza, né? É um Uhum. processo, né? E independente, cara.
Se você olha para o seu paciente, é igual olhar para uma casa, né? Eu faço essa comparação um pouco besta, mas faz muito sentido. Igual olhar para uma casa. Se você olha uma casa assim de maneira rápida, mas você vê que tem um quarto muito sujo, você vai ali e já limpa aquele quarto, nossa, já melhorou muito, né? Então é um processo, né? Emoções nós estamos o tempo inteiro sendo submetidos a elas, então é um processo gigantesco mesmo. Show. E para a gente finalizar aqui, que eu sei que você tem uma agenda a cumprir aí, Flávio, teve algum outro paciente que você atendeu que o resultado te surpreendeu? Né? Lógico, o seu foi surpreendente, da sua mãe surpreendente, dessa equipe muito surpreendente, mas teve algum outro que te chamou muita atenção, que você não esperaria, né, que ele aconteceria por esse caminho, até mesmo lá no Então, eu curso? fiz também no meu companheiro, né? E ele também sentiu assim uma diferença muito legal. Mas ele tem algum medo de agulha ainda, sabe? Como eu fiz esse curso na última turma, né? Eu sou dessa última turma de acupuntura emocional. Eu não parei ainda assim para fazer. Aliás, estou fazendo em duas amigas também, né? De trabalho, que elas vêm para cá, se deslocam quase 30 quilômetros para vir fazer acupuntura aqui, porque elas realmente estão gostando muito do resultado. E elas têm me relatado assim que estão dormindo melhor, né, que estão sentindo algumas coisas que não estavam sentindo antes, porque muitas vezes você está meio embotado emocionalmente, né, e você não consegue ver algumas coisas que lhe causam, né, um certo uma certa constrição nos sentimentos. E quando você faz você vai lá e estampa, tira essa tampa, aí as coisas vêm, né? E aí elas têm me relatado que têm refletido bastante sobre algumas coisas, que têm sentido algumas coisas no corpo. Mas, assim, comecei o protocolo delas, fiz 2 protocolos de 2 elementos, tive que parar por causa do curso, mas eu vou voltar essa semana. E aí eu posso te dar um feedback melhor depois. Maravilha. Flávio, no Flávio profissional de acupuntura, o que você percebeu de maior mudança antes do curso para depois do curso, profissionalmente? O que te deu? Te deu mais segurança para tratar? Te deu mais confiança? Te melhorou no diagnóstico? Como que foi? O que Então, foi assim, que eu te não melhorou? tinha, no curso que eu fiz de pós, eu também não tive essa questão porque era uma formação muito mais tradicional nos shows antigos e tudo mais. E assim, eu não tinha segurança em fazer língua, em olhar a língua, por exemplo, eu não tinha segurança em olhar a Constituição, né? E depois do curso, nos bônus que você nos deu, né, que é do diagnóstico, nossa, abriu minha mente demais para isso, demais mesmo. Assim, hoje eu acho que eu não consigo mais fazer ou atender um paciente sem olhar a língua, né, e sem olhar a Constituição do meu paciente, né? Então me deu muita segurança, né? Hoje eu aplico a agulha sabendo porque eu estou aplicando aquela agulha, né? E o efeito que ela vai dar para mim. Então essa segurança, sim, o curso me deu demais. Show demais. Flávio, eu passaria o dia inteiro conversando com você, um bate-papo infinito, mas sei que você tem que trabalhar aí, tá? Então, de antemão, eu quero te agradecer demais por disponibilizar esse tempo aqui para nós batermos esse papo. Uma das coisas que eu mais gosto realmente é de escutar os alunos, né? Porque isso nos mostra realmente o caminho, que é esse mesmo, né? E até mesmo para possíveis evolução e melhorias do curso. Então, já deixo o convite aqui para você, né? Caso você tenha interesse em voltar, fazer esse bate-papo aqui no futuro novamente, né? E pessoal que quiser aí também fazer um tratamento com o Flávio, ele ainda não está com o Instagram profissional dele, mas pode mandar uma mensagem para ele nesse privado mesmo, que em breve ele vai montar o consultório dele. Vocês podem também marcar sessões com ele em Brasília aí. Tá? Vai ser incrível vocês também serem submetidos por essa linha terapêutica aí que traz uma transformação aí de dentro para fora de uma É isso maneira aí, muito incrível. professor. Assim, eu que agradeço o espaço, né, de mostrar o quanto essa terapia, né, enquanto esse conhecimento está mudando a minha vida e está mudando a vida das pessoas que eu estou atendendo, né, e tá, é isso, me coloco à disposição também, quando eu tiver uma carteira de clientes em que eu tenha resultados, assim, mais resultados, eu estou disposto, sim, a voltar para a gente conversar, tá bom? Maravilha. É isso aí, pessoal.
Foi um bate-papo incrível, tá? Muito obrigado aí a participação de cada um de vocês. Lembrando que hoje, às 8 horas da noite, teremos o Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional. É um evento online 100% gratuito, você não pode perder. Vai lá no link da minha bio, faça sua inscrição, convide seus colegas e vamos juntos, tá? Vai ser incrível. Flávio, um grande abraço, muito obrigado aí mesmo pelo seu tempo, tá? Conte comigo sempre, qualquer dúvida que você tiver, o que você precisar, pode Abraço. contar comigo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal, muito obrigado.